Tudo começa com uma confissão que ninguém esperava. Heleninha, com os olhos marejados, decide assumir a culpa e inocentar a tia Celina. Mesmo tremendo por dentro, ela caminha até a sala do delegado e diz em voz baixa: "Eu conversei com a minha terapeuta, e cheguei à conclusão de que fui eu quem fez aquilo." O delegado se espanta, franze o senho e pergunta: "Está me dizendo que não foi a sua tia? Ela confessou algo que não fez?" Heleninha engole seco. "A minha tia só quis me proteger. Eu tinha bebido, não lembrava de tudo. Mas não é justo ela pagar por algo que não cometeu." O silêncio toma conta da sala. Em seguida, o delegado ordena a reclusão de Heleninha. Pouco depois, os jornais e os programas de TV já anunciam a notícia como uma verdadeira reviravolta no caso Oda Eltma. Enquanto tiram as fotos dela na delegacia, uma repórter fala diante das câmeras: "Reviravolta no caso de Oda Eltma. A própria filha acaba de confessar o crime e será encaminhada ao xadrez. Mas Heleninha nem imagina o que está prestes a acontecer. A única pessoa que realmente sabe quem é o culpado está a caminho." Tago, o filho dela, entra na cela às pressas, emocionado. "Mãe, eu sei que não foi você, eu sei." Heleninha se assusta. "Tago? Meu filho, o que você está fazendo aqui? Eu prometo que um dia eu te explico tudo." Tago, com os olhos cheios de lágrimas, insiste: "Eu sei que não foi você, mãe. Eu vou descobrir quem foi. Me espera, porque eu sei de uma coisa que ninguém mais sabe." Heleninha fica paralisada, sem entender nada, enquanto o filho sai determinado. Pouco tempo depois, Celina é solta, e ao saber da confissão da sobrinha, fica incrédula. Renato se aproxima de Heleninha e pergunta: "Por que você disse que foi você? Foi mesmo?" Entre lágrimas, ela implora: "Renato, vai atrás do Tago, por favor. Ele tá desesperado, impede ele de fazer alguma loucura." Renato, sem imaginar o que vem pela frente, parte em busca do garoto. Mas o tempo pode já estar contra ele. Tago, movido pela raiva e pela dor, chega ao prédio onde Oda morava. Consegue enganar o porteiro e entra no apartamento ainda marcado pelas fitas amarelas da polícia. Parece que a perícia ainda não terminou o serviço, murmura ele, olhando ao redor. O garoto revirando cada canto, procurando algo, uma prova de que sua mãe é inocente. Nada. Só o vazio e a dor. Até que, uma luz vinda da janela o faz olhar para o alto. Do outro lado da rua, uma câmera. Apontada exatamente para o quarto da avó. Tago fica em choque. Não pode ser, uma câmera virada para o quarto da minha avó? Será que ela estava gravando quando tudo aconteceu? Renato entra ofegante no quarto, antes mesmo de Tago responder: "Solta. Sabia que ia te achar aqui. Sua mãe me contou que você estava atrás de prova. Esse foi o primeiro lugar que eu pensei." Tago não espera elogio. Com os olhos queimando de pressa e esperança, mostra o binóculo que usou até a janela, e aponta para a câmera no prédio da frente. "Você não faz ideia do que eu achei, Renato", diz ele, a voz seca. "Esse detalhe aqui pode mudar tudo." Renato segue o olhar. A surpresa surge no rosto dele como um soco. "Nossa, era exatamente o que a gente precisava. Será que ela gravou a noite inteira?" Tago respira fundo, decidido. "Vamos lá agora. A gente precisa descobrir quem mora naquele prédio e pedir a filmagem." O silêncio é cortado pelo toque do celular. Tago atende. Do outro lado, a voz de Marco Aurélio explode no ouvido dele. "Pai, agora não posso falar. Descobri que tem uma câmera apontada pro quarto da minha avó. Dá pra saber quem fez aquilo?" Do outro lado da linha, Marco Aurélio pula da cadeira, abalado. "O quê? Você descobriu isso, Tago? Uma câmera? Onde você tá? Espera que eu tô indo aí." Marco Aurélio desliga no impulso. Freitas, que estava na sala, olha curioso e pergunta, tentando disfarçar: "O seu filho descobriu algo, doutor Marco Aurélio?" Marco, controlando a voz, responde seco: "O Tago sempre foi esperto. Cuida da sua vida, Freitas. Mas a reunião não pode parar. Davi, o novo diretor que representa o acordo, pressiona. Aconteceu algo, doutor?" Marco tenta recuperar a postura profissional. "A gente continua isso depois. Tive um problema com meu filho, mas o esquema segue firme. 10 milhões na conta de cada um, só para começar." Davi sorri e estende a mão para selar o acordo. A sala se desfaz. Marco sai apressado, tão nervoso que nem percebe o detalhe que deixará exposto: o computador dele, em cima da mesa, aberto e sem bloqueio. Freitas observa Marco sair,
por um instante, hesita. Depois levanta, como se tivesse decidido seguir o patrão. Mas há algo mais por trás do gesto. Porque ninguém, ainda, imagina que Freitas carrega segredos muito mais sombrios sobre o que aconteceu com Ode. Ele é, possivelmente, quem conhece os detalhes mais horríveis da história. Enquanto isso, Consuelo, percebendo que a sala de Marco Aurélio ficou vazia, aproxima-se devagar. Ela entra, perfila o olhar para o computador aberto e murmura, determinada. Saiu com tanta pressa que nem percebeu, deixou tudo aqui, sem senha. Com cuidado para ninguém notar, ela abre os arquivos do vilão. As planilhas, transferências e mensagens surgem na tela como provas frias. A cada arquivo aberto, o rosto de Consuelo perde cor. Ela respira com dificuldade, em voz baixa, quase para si mesma, diz: Meu Deus, isso é muito pior do que eu imaginava. Consuelo toma uma decisão imediata, contida, mas definitiva. Não posso só contar isso ao conselho, eu vou levar isso para a Polícia Federal. Marco Aurélio sai da sala gritando para a secretária. Marieta, marca uma coletiva de imprensa aqui na TCA, urgente. Enquanto isso, no quarto de Ode, o clima é tenso. Renato toma o celular da mão de Tago e diz, preocupado: Você não devia ter contado nada pro seu pai, sobre a câmera que a gente achou. Tago franze a testa, sem entender. Como assim, Renato? Tá achando que pode ter sido meu pai? Eu duvido que ele faria uma coisa dessas. Renato hesita por um segundo, depois fala com firmeza. Não é isso, só acho que não dá pra confiar em ninguém agora. E eu sei de uma pessoa que pode ajudar a gente a achar essa filmagem. O Sardinha é bom nisso. Eu vou ligar pra ele. Mas antes que consiga discar, a porta se abre com força. Marco Aurélio entra furioso. Tago, vai pra casa agora. Isso da sua avó não é assunto pra você. Tago encara sem medo. Ninguém vai me parar enquanto a minha mãe estiver se dando mal, pai. Ninguém. Eu vou falar com a dona do apartamento da frente. Marco tenta segurar o filho, mas o garoto já está decidido. Ele conta os andares do prédio ao lado, analisa a fachada e diz: É aquele lá, quarto andar, janela do meio. É lá que tá a câmera. Renato acompanha, apreensivo. Marco vai atrás, tentando impedir os dois. Tago, eu mandei você voltar pra casa. Deixa isso pra polícia, grita o pai. Mas o garoto continua. Renato, desconfiado, lança um olhar para Marco Aurélio, e percebe algo estranho. O vilão percebe que perdeu o controle. E o medo começa a aparecer no rosto dele. Os três chegam ao prédio ao lado e sobem até o andar exato. Tago para diante da porta e respira fundo. Deve ser esse aqui. É agora que vamos descobrir a verdade. Marco tenta disfarçar o nervosismo, mas o suor denuncia. Tago toca a campainha. A porta se abre. Uma senhora de idade, com cara de fofoqueira, aparece e pergunta: Quem são vocês? O que querem aqui? Tago se apresenta, respeitoso mas direto. Eu sou o neto da dona Ode Eutma. Vi uma câmera apontada da sua janela pro quarto dela. Por acaso, essa câmera gravou o que aconteceu naquela noite? A mulher empalidece, tenta disfarçar. Câmera? Não tem câmera nenhuma aqui. Você tá vendo demais, menino. Ela tenta fechar a porta, mas Tago insiste. Senhora, por favor, é importante. Minha mãe tá presa por algo que não fez. Renato tenta intervir. A gente só precisa confirmar se a câmera gravou. É só isso. Mas a mulher levanta a voz. Se não saírem agora, eu chamo a polícia. Tudo bem, responde Tago, recuando. A senhora faça isso. A porta se fecha com força na cara deles. Lá fora, Marco Aurélio respira aliviado, forçando um tom calmo. Tá vendo, Tago? Eu disse pra você ir pra casa. Mas o garoto não se convence. Aquela mulher não me enganou, pai. Você viu o medo no olhar dela? Renato confirma. Tá na cara que ela mentiu. Eu olhei pra dentro, a câmera tá lá. Só não entendo por que ela tá escondendo. Marco finge concordar, mas inventa uma desculpa. Eu preciso resolver uma coisa na empresa. Fiquem aqui. Ele se afasta, mas em vez de ir embora, volta sorrateiro para dentro do prédio. Tago observa a rua e murmura: Eu não vou desistir. Eu vou dar um jeito de pegar aquela filmagem, custe o que custar. Renato coloca a mão no ombro dele e diz: Calma, o Sardinha já tá vindo. A gente vai conseguir provar que a sua mãe é inocente, Tago. Eu prometo. E pela primeira vez, o garoto sente que não está sozinho nessa luta. Enquanto Renato e Tago esperam do lado de fora do prédio,
Marco Aurélio volta sorrateiro até o apartamento da senhora. Bate à porta. A mulher abre, furiosa. Você de novo aqui? Eu já não mandei vocês irem embora. Marco força um sorriso falso. Me perdoa pela insistência do meu filho. Eu vou ser direto para não te atrapalhar mais. Estou disposto a transferir, agora mesmo, uma fortuna para sua conta. Se me entregar a câmera que estava virada pro quarto da Ode. A senhora cruza os braços, firme. Já disse que não tem câmera nenhuma aqui. Parem de insistir. Marco mostra o celular, abre o aplicativo do banco, digita alguns números e fala baixo. Olha, milhões. Mas a mulher recusa de novo, ainda mais irritada. Vai embora antes que eu chame a polícia. Marco fecha a expressão. O plano não deu certo. Enquanto isso, do lado de fora, Sardinha finalmente chega e encontra Tago e Renato. E aí, qual é o plano? O que eu posso fazer para ajudar a Heleninha? Pergunta ele. Renato explica rápido. Você vai interfonar pro apartamento daquela senhora e dizer que tem uma encomenda para ela aqui embaixo. Enquanto isso, eu distraio o porteiro. Sardinha franze a testa. E o Tago? O garoto responde decidido. Eu vou entrar na casa dela e pegar o que a gente precisa. Eles combinam cada detalhe do plano. Renato entra no prédio e começa a puxar conversa com o porteiro. Tago sobe pelas escadas, devagar, para não ser visto. Sardinha, lá fora, aperta o botão do interfone. Poucos segundos depois, a senhora sai do apartamento resmungando. Só o que me faltava, encomenda uma hora dessas? Eu não pedi nada. Assim que ela desaparece pelo corredor, Tago corre e entra na casa dela. Cada passo é medido, cada som parece um risco. Ele procura desesperado pela câmera, até que finalmente a encontra. Achei. Sussurra. Agora é só tirar o cartão de memória e torcer para ter gravado alguma coisa. Mas, nesse mesmo instante, algo terrível acontece com Heleninha. Na delegacia, o delegado se aproxima da cela e anuncia. Dona Helena Eltman, o carro que vai te transferir para casa de custódia já chegou. Vamos. Heleninha empalidece. Algumas presas riem e provocam. Olha aí, a loirinha vai ser transferida. Coitada, não vai durar nem um minuto lá dentro. Outra ironiza. Vamos fazer um bolão para ver quanto tempo a Patricinha aguenta. Heleninha segura o choro, ergue o rosto, enquanto é levada, murmura. Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. E o Tago? Será que o Renato achou o meu filho? Um dos guardas corta um momento. Chega de conversa. Entra no carro. A porta se fecha. O motor liga. E Heleninha desaparece na escuridão, levada para o destino que ela mais temia. No apartamento, Tago continua o plano. Mas de repente, a fechadura gira. A porta se abre. A senhora volta, furiosa, e Tago percebe que se deu mal. Não. Sussurra. Não era para ela ter voltado tão rápido. Ele tenta se esconder atrás da cortina, o coração acelerado. Será que o Sardinha não conseguiu segurar ela mais um pouco? Pensa, em desespero. Mas o inesperado acontece. O interfone toca novamente. A mulher atende, irritada. Já disse que eu não vou pegar encomenda nenhuma. Vocês não vão me obedecer, não? Depois de um breve silêncio, ela resmunga. Só um minuto. Abre a porta furiosa, e sai de novo. Tago respira aliviado, mas sabe que o tempo está contra ele. Agora, cada segundo pode decidir o destino da mãe. Tago aproveita o pouco tempo que tem. Espera a senhora desaparecer pelo corredor, e então, sai correndo dali. Minutos depois, encontra Renato e Sardinha do lado de fora. Ofegante, ele diz. Consegui o cartão de memória. A gente só precisa achar um computador para ver o que tem aqui dentro. Sardinha não pensa duas vezes. Vamos pra agência agora mesmo. Renato concorda e os três disparam pelas ruas. Chegam a Tomorrow, entram às pressas e ligam o cartão de memória em um computador qualquer. Renato vasculha os arquivos, tenso, até que seus olhos se arregalam. Meu Deus, parece um milagre, tá tudo gravado aqui. Tago se aproxima, com o coração batendo forte. Então dá play logo, Renato. Eu quero ver quem fez aquilo com a minha avó. Renato obedece. O vídeo começa a rodar. O som ambiente é fraco, mas a imagem é nítida. Por longos segundos, ninguém respira. Até que a verdade aparece. Tago arregala os olhos. Vê o exato momento em que sua avó parte, e quem estava lá. Não, não pode ser, murmura, trêmulo. Então foi, essa pessoa?
Renato balança a cabeça, sem acreditar. Eu não sei o que te dizer, Tago. Mas alguém precisa mostrar isso para a imprensa. Falar com o delegado. Tago perde o controle. Grita, chora, e começa a quebrar tudo ao redor. O som das coisas caindo ecoa pelo escritório. Mas enquanto o desespero toma conta do garoto, algo ainda mais inacreditável está prestes a acontecer. Na sede da TCA, Marco Aurélio chega furioso. E dá de cara com dezenas de jornalistas reunidos em frente a Consuelo. Flashes. Câmeras. Microfones por todos os lados. Celina chega acompanhada de Eugênio. Outros diretores também aparecem, confusos. Freitas se aproxima e cochicha. Eu não entendi nada, doutor Marco Aurélio. Do nada, a Consuelo chamou uma coletiva com a imprensa. Marco Aurélio empalidece. Avança no meio da multidão e grita. Mas que palhaçada é essa, Consuelo? Tá se achando demais, não é? Quem te deu permissão para fazer uma coletiva aqui sem a minha autorização? O salão inteiro silencia. Mas Consuelo mantém a postura e encara ele nos olhos. Eu convoquei essa coletiva justamente para falar sobre o senhor. E sobre o dinheiro que roubou da TCA todos esses anos. Um burburinho toma conta do lugar. Marco Aurélio tenta disfarçar. Como é que é? Do que você tá falando? Consuelo dá um passo à frente e fala com firmeza. Não se faça de inocente, doutor. Porque se tem uma coisa que o senhor não é, é inocente. Milhões e milhões desviados durante quase 15 anos. E eu tenho tudo provado. Ela mostra uma pasta e completa. Todas as provas já foram enviadas à federal. Eles devem estar a caminho. Marco Aurélio fica em choque. Não consegue dizer uma palavra. Os flashes das câmeras estouram diante de seu rosto. Repórteres se aproximam. Doutor Marco Aurélio, o que o senhor tem a dizer sobre as denúncias? O senhor vai se defender? E a sua reputação de homem íntegro? Marco tenta falar, mas a voz não sai. O rosto sua, o corpo treme. Ele apenas murmura, quase sem ar. Isso não podia ter acontecido. Marco Aurélio, atordoado, tenta entender o que acabou de acontecer. A Consuelo não podia ter aprontado uma dessas. Como é que eu vou fugir agora? Murmura, suando frio. Freitas observa tudo com um leve sorriso no rosto, como se já esperasse por esse momento. Celina se aproxima e diz, firme. Pelo menos a justiça está sendo feita para um dos lados. Agora eu tenho mais certeza ainda, foi você quem fez aquilo com a minha irmã. Marco Aurélio se defende, desesperado. Eu não fiz nada com a Ode. Nada. De repente, a porta se abre. Tago entra, acompanhado de Renato. Ele ergue um pendrive e anuncia. O meu pai tá dizendo a verdade. Não foi ele quem fez aquilo com a Ode. E eu tenho a prova do que realmente aconteceu. Todos se voltam para ele, surpresos. Os jornalistas cercam o garoto. Tago conecta o pendrive no telão e aperta play. A imagem aparece. O silêncio é total. E então, o momento da verdade. Freitas e Eugênio surgem no vídeo, entrando no quarto de Ode. A gravação mostra tudo. Um susto coletivo toma conta do auditório. Celina, incrédula, pergunta com a voz trêmula. Você, Eugênio? Foi você? Mas, como? Por quê? Marco Aurélio observa em silêncio, de queixo caído. Depois murmura, irônico. Parece que o Freitas não era tão incompetente assim. Nesse instante, a polícia entra na TCA. O som das algemas ecoa pelo salão. Marco Aurélio é rendido pelos agentes. Freitas percebe que não tem mais saída. Levanta as mãos e confessa, aos gritos. Tá bem. Fui eu. Mas não era para acertar a dona Ode, e sim o Marco Aurélio. Eu e o Eugênio fizemos isso porque estávamos cansados de ser tratados como lixo. Queríamos fugir juntos. O público reage em choque. Celina parte para cima dele, furiosa. Eu fui presa por sua culpa, seu miserável. E a Heleninha, coitada dela. Eugênio tenta fugir em meio ao tumulto, mas é cercado pelos seguranças. Enquanto isso, Davi, o homem que Marco Aurélio havia contratado, observa tudo de longe, encostado na parede. Com um sorriso cínico, ele murmura. Pelo jeito, a minha farra aqui nem começou, e já acabou. Mas o Marco Aurélio, ainda vai se ver comigo. Algum tempo depois, Tago entrega às autoridades todas as provas que encontrou. Heleninha é finalmente inocentada. Na saída do presídio, ela corre para os braços do filho. Entre lágrimas, diz. Eu te amo tanto, Tago. Você me salvou, meu amor.
Você é muito esperto. Renato aparece e abraça os dois. A justiça foi feita, diz, emocionado. Mas, o que ninguém sabe, é que o pior ainda está por vir. Um detalhe, pequeno, quase invisível, vai mudar tudo outra vez. Porque a verdadeira identidade de Davi, aquele homem misterioso que Marco Aurélio contratou, vai ser revelada. E todos vão descobrir o segredo mais chocante dessa história. De 0 a 10, que nota você acha que o Tago merece por ter conseguido provar a inocência da mãe e revelar toda a verdade sobre Ode? Deixe sua resposta nos comentários e clique no botão de gostei para continuar acompanhando os próximos capítulos dessa novela eletrizante.